É, bom dia a toda a comunidade internacional, né? E eu vim aqui falar um pouquinho sobre eu sou de sou sacerdote Sorbonne. É o seguinte, a gente tem que ser direto. O que os Estados Unidos da América fez foi uma vagabundagem. Eu tenho moral de dizer isso. Eu sinto na pele o que eu passo hoje, tudo orquestrado pelos norte-americanos. Felizmente a gente no Brasil tem umas meia dúzia de tirado a riquinho, a rico que não é rico. É Deus. Rico é Deus e são fodidos porque o dinheiro que recebe lá, aqui ele tá rico. Lá é como se fosse um pobre qualquer aí de terceira, quarta, de quarta categoria. Aqui tira onda, lá fora não tem como tirar, certo? A realidade é essa. Então o que é que eu venho a dizer? É inaceitável, né, um país pegar e adentrar na soberania de outro país para poder tomar de assalto. Que isso aí foi um roubo a nível internacional, né? O Tribunal de Haia teria que se posicionar, porque está errado, certo? Não fez com o Brasil porque existe uma corte chamada STF. Outra que eu vou dizer, né? E Lula é um estadista conhecido mundialmente, certo, Lula? Você é um cara que sabe entrar e sabe sair. Por isso que ele colocou ele no lugar dele. Não existe narcotráfico nenhum. O que existe é um produto chamado petróleo, no qual os venezuelanos não queria, que a história era essa, não queria vender para eles a preço de banana, como aconteceu no impeachment de Dilma, porque se deixou se levar e hoje o país está na situação que está. Aqui, o que foi que ele fez? Não teve condições de pegar e invadir, foi o que ele fez, né? Destabilizou o país, colocou alguém da direita e aí armou as facções, o crime organizado, que automaticamente, né? Automaticamente é como se fosse uma guerra civil, né? Que hoje o Estado está meio que sem força para poder combater, está combatendo na tora, porque a polícia em si, toda a justiça em si, está se empenhando em fazer isso. Por isso, mas a um dado momento, ele pode chegar por pretexto, e querendo usufruir do que se existe dentro do solo brasileiro e aí fazer o que ele fez. Vem, entra, toma de assalto, tira como é o nome? O chefe de estado que está no lugar, e aí quando acabar leva preso, dá como prende o cara, e aí depois sabe o que é que acontece? E aí deixa o país na miséria e bota quem ele quer para poder daí fazer as vontades dele. É isso que vai acontecer com a Venezuela. Se o povo venezuelano for um povo coeso, ela não fica. Ela tem que sair porque ela é marionete dele. E o povo tem que expulsar ela. A verdade é essa. E eu digo, com todas as letras, ele é vagabundo. Trump é vagabundo, é ladrão. É um cara que teria que estar na cadeia. É um cara que o próprio norte-americano teria que fazer o impeachment dele e meter ele na cadeia e ser julgado pelo Tribunal de Haia. Um cara que teria que ser julgado pelo Tribunal de Haia era Bolsonaro. Não foi porque, infelizmente, já está todo estrupiado, está mais com o pé na cova do que outra coisa, porque ele está pagando pela maldade que ele fez com o povo. Então, infelizmente, está preso. Corta hoje, amanhã corta depois, diz que está fazendo cirurgia. E é mentira pura, que a verdade é essa. Que teria que ser julgado pelo Tribunal de Haia, ou comer prisão perpétua, ou então ir para forca, ou então ser metralhado. Assim esse tal desse Trump.
O cara foi pro Oriente, mexeu lá com Israel. Outro mala suja, que teria que estar preso também e ser julgado, tá lá. Crianças morrendo e ele dizendo a logística dele é de que todos os hospitais centro militar. E aí bombardeia. Aí tem crianças, mulheres lá inocentes morrendo por conta da vagabundagem dos políticos que estão na frente. Então, assim, eu não tenho medo de dizer. Se eu estou aqui falando perante as câmaras, na frente dele, eu chamo ele de ladrão. Ele pode estar com quem for. Certo? Eu não tenho medo dele. E ele deu sorte. Porque o atirador de elite foi burro. Porque se ele é um cara bom no dedo mesmo, tinha acertado no coco dele, hoje ele não estava perturbando nação nenhuma. Ó, a Croácia tá errada. A Croácia tá errada. Ela tinha que ficar no lugar dela quieto. A Croácia tá errada. A OTAN tá errado. Todo mundo sabe disso. E deixava os soviéticos lá. Porque, na verdade, a Croácia não era nem para existir, porque aquilo ali é território da União Soviética. Pelos estudos, tudo aquilo ali é território da União Soviética. Né? Mas, por conta das situações, terminou virando um país, foi aceito e tá aí. Ela tinha que ficar quietinha no lugar dela. Não procurar inflar uma situação que tá errado, pô. Entendeu? Não é apoiar o Ocidente, apoiar os americanos que são vagabundos, são ladrão, que a verdade é essa. Não é apoiar eles para poder criar a situação que está criando. Aí eles aí ficam mandando armamento para ele, ó. Armamento para ele para poder atacar a União Soviética. Arriscado o cara apertar o dedo em uma das ogivas daquela ali, ó, e destruir pelo menos um continente todo. Ou mexer até com o planeta. Em massa. Você está me entendendo? O único perigo é esse aí. Esse cara tinha que sair daí. Entendeu? É ladrão. Ladrão mesmo. E aqui no Brasil a gente sabe que a Câmara de Deputado Federal, a direita toda tinha que ir todo mundo para cadeia. A verdade é essa. Entendeu? A resposta é essa aí. Cadê os países sul-americanos agora? Os americanos estão sugando petróleo pela União, como é o nome? Pela Guiana Francesa. Não quer me colocar como presidente da ONU, não? Me coloque como presidente da ONU. Para eu mostrar esse corno desse Trump aí. Como é que se resolve a coisa? Ele com um grupamento dele que tem especial, que diz que como é que se diz? É a maior força do mundo. Eu queria que me botasse só como presidente. Para eu mostrar a ele como é que se anda no trilho. Não quer me botar não? Isso, me escolha aí. Não tem terror não. Me escolha. Que o Brasil não pode participar da cadeira de segurança da ONU. Que ele sempre bota o dedo em cima. Então me bote como presidente. Eu tô com 54 anos, não tenho mais nada mesmo para fazer. Aí me bota como presidente. Pra eu mostrar a ele quantos povos faz uma cangalha. Eu vou pra cima dele, eu. Sou homem suficiente para isso. Ele com os aviões, com os helicópteros que tem, com a força que tem, eu bafo ele brincando. Sem muita história. Entendeu? E aí, sabe o que é que acontece? Ele vai ser julgado pelo Tribunal de Haia e faz uma outra eleição, escolhe outro presidente para o país e tira esse diabo daí. Porque mexeu com o mundo inteiro, inclusive ele não tinha nada a ver com mexer com a Venezuela, deixava lá, mentira que não existe narcotráfico. É mentira pura. O problema dele é o petróleo. Tá falido, o país está falido e tinha que ter algum bode expiatório para poder ele, como é que se diz? Ele fazer o show pirotécnico dele. E ainda com os descarados que tem.
político da própria Venezuela, porque são descarados e vive, né, da migalha dos norte-americanos. Eu não gosto dos Estados Unidos, não. E não sou terrorista, certo? Não gosto dos Estados Unidos. É um povo miserável, gosta de explorar os outros, certo? Então a realidade é essa. Então, para mim, me bote como presidente da ONU. É fácil, bota aí. Não vai botar, porque se botar, eu boto para arrombar. Viu? Primeiro acaba a guerra entre a Croácia e a União Soviética. Aquele outro vagabundo lá, do Netanyahu, no instante, ele procura o lugar dele. A faixa de Gaza volta a funcionar normal, o povo volta a viver. Eles vão para a cadeia e vão pagar. Entendeu? Essa é a verdade. Entendeu? Então eu, na realidade, como é que se diz? Estarrecido pela situação que está acontecendo. Então todo mundo parado sem fazer nada. Ele teria que soltar. O cara não foi. Teria que soltar o cara. Né? Soltar o cara. O cara mostrou a documentação que houve uma eleição legítima. Ele está todo errado, pô. Quem teria que fazer isso era o próprio povo e a própria justiça do país vigente. Não é os Estados Unidos entrar na soberania dos outros para querer fazer o que fez, não. Que ninguém vai lá fazer. A verdade é essa. Agora eu, como presidente da ONU, se me botasse, pegava ele dentro da casa dele, com o grupamento que ele tem, com o FBI, com o diabo a quatro, eu pegava ele brincando. A realidade é essa. Brincando, sem armamento nenhum, ó. Porque para poder chegar nele tem que ir eu ia sem arma e bafava ele. E ele saía de lá algemado. Direto pro tribunal de Haia, porque é vagabundo. Genocida. Porque o que está acontecendo com a Croácia e a União Soviética, agradeça a ele. O que está acontecendo no Oriente Médio, em Israel, agradeça a ele. A história que está acontecendo no Brasil, das facções, o armamento que está tendo, agradeça a ele. Então, um cara desse teria que ser julgado pelo Tribunal de Haia. Então, existe, e Bolsonaro, existe indício suficiente para poder realmente pedir a cabeça dele. Cadê o presidente da ONU? A verdade é essa. Aí agora fica um bocado de filósofo, né? Jornalista tirado a filósofo. Por que não fala assim? Essa linguagem que eu estou falando, que a verdade é essa aí. Aí todo cheio de porque tem livro, porque tem isso, tem curso não sei no que diabo. Aí fica falando um bocado de maluquice. A história toda é essa aí. Não é nada mais do que isso aí. Certo? E aí pronto. Prendia ele, prendia os donos de fábrica de armamento e acabou. Quer vender a arma? Então a realidade é essa. Entendeu? Um bom dia a todos e espero que haja um bom senso para soltar Maduro, a esposa dele que não tem nada a ver, e ele entregar o país ao cara. Ser homem, de entregar o país ao cara e tirar a mulher de lá. Porque houve uma eleição. Até então, que eu posso até dizer que houve fraude. Mas eu não estava lá para ver. Você está me entendendo? Eu não estava lá para ver. Entendeu? Não estava lá para ver. Agora aqui foi nítido. Que foi dado dinheiro na época para Dilma sair, né? Foi dado dinheiro a toda a Câmara de Deputados Federal. Os Estados Unidos deu dinheiro para poder realmente destabilizar, para poder comprar o pré-sal, comprar o petróleo, né? Comprar o petróleo lá no Rio, comprar a bacia de petróleo. Hoje pertence aos norte-americanos. Isso aí foi nítido. Era para ter um cara homem como eu, se na época tivesse um pouco de dinheiro. Quem ia para aquela bagunça era eu e dar voz de prisão em todo mundo. Até o próprio presidente do STF que estava lá presidindo
aquela bagunça que estava errado, né? Que ele sabia que existia erro ali. Até ele ia para cadeia também. Você tá me entendendo? E hoje o país está na situação que está. Porque era o único meio de minério que tinha para estabilizar o país como potência. A história é essa. É muito fácil falar assim do que tá na televisão. A Rede Globo fala o que quer, as outras, cada um fala o que quer. Tudo engessado. E eu não estou falando engessado não, estou falando a verdade. Porque ia ser bom para o pobre, para todas as classes. Todo mundo ia estar estabilizado. E o dinheiro ia estar girando, ó, e todo mundo passando bem. Entendeu? A realidade é essa. Cambada de vagabundo. Um bom dia, um ótimo domingo a todos.